Hi there, Ellen Dias. Nós vamos dar uma fechadinha, tá? Em algumas regras para a gente estabelecer um padrão. É extremamente importante eu perceber quais são os padrões que a língua apresenta, porque isso vai fazendo estrategicamente que o nosso cérebro... Então, aí nós temos lá na parte da consultoria linguística, que te ajuda a entender os processos de aprendizagem, a armazenação do seu conhecimento. Então, é muito importante a gente ver os padrões que a língua apresenta, porque quanto mais eu estabelecer esses padrões, mais você vai ser capaz de compreender o processo e estrategicamente você vai usando esses padrões, seu cérebro vai estabelecendo esse padrão e fica mais claro para ele o que é cada um desses padrões. Ele conecta mais rápido quando você vê o mesmo padrão, tá? Então, por isso que a gente aborda bastante essa parte de aprender a aprender. Então, se você pegar a sua tabela aí de comparação de tempos verbais, comparing verbal tenses, a gente tem o padrão. Eu finalizei aí estabelecendo um padrão. Olha, você tem o padrão de que você tem o verbo auxiliar, depois o sujeito, depois o advérbio, depois o verbo principal, o complemento e a locução adverbial. Olha só. Em geral, a grande maioria das frases vão ser construídas muito parecidas no português. O que vai acontecer no português? Nós não vamos ter o primeiro, que é o modal or auxiliary verb, que é o verbo modal ou auxiliar. Nós começamos geralmente aqui, ó, no sujeito. Então, vem no sujeito, subject, adverb of frequency, advérbio de frequência, depois o verbo principal, depois o complemento, depois a locução adverbial. Então, você tem uma diferença entre adverb, que é advérbio, e adverbial, que é locução adverbial. Por isso que eu coloquei embaixo duas ou mais palavras, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, a primeira frase. I always speak English every morning. Então, eu sempre falo inglês toda manhã, ou every day, todos os dias. Isso é uma frase que é característica o quê? Do presente, porque é rotina. E qual que é o auxiliar? Então, eu pego essa frase em inglês, para eu transformar em pergunta, eu preciso colocar o do no início da frase. Então, nós vamos ver o padrão hoje de questions, perguntas. Então, para present simple ou simple present, você tem o do e o does, ok? Que é o que nós estudamos. E você tem a estrutura. Então, eu coloquei aí também at, tá vendo? O in, o on, as prepositions que nós já vimos, para que você se lembre também de todas elas. E o que a gente percebe? Que em inglês, o padrão sempre que eu vou fazer uma yes or no question, desculpa da palavra sempre, tá? Eu vou usar lá 99% das vezes, que você vai ter que usar na hora de responder, de dar a resposta curtinha, esse primeiro verbo que é o modal verb ou auxiliary verb, tá? Então, se eu pergunto, do you speak English? Quais que são as duas possíveis respostas? Nem sei o que me perguntou. Não preciso nem saber, tem duas possíveis respostas aí. Yes, I do. Sim, eu falo. Ou no, I don't. Não, não falo. Ok? Então, se eu pergunto, does she usually work on Sundays? Ou at Banespa every Sunday? Olha só, então você tem a frase toda aqui, né? Perguntei com does, o que vai ser a resposta? É she. Yes, she does. Ou no, she doesn't. Então, mesmo que eu encontre um tempo verbal que eu não tenho estudado, vamos supor, passado. Nossa, não estudei o passado ainda, não estudei, não sei o que é isso. Se começou com did, 99% das vezes, o que vai acontecer na hora de eu responder? Se eu pergunto, did you study English? Yes, I did. Ou no, I didn't.
Se eu pergunto, will you live in Fernandópolis? Yes, I will. Ou no, I won't. Tá vendo que é um padrão? O primeiro verbo é que vai me dar sempre a resposta curta. Would you usually like to have a hamburger on Saturday? Yes, I would. No, I wouldn't. Can they play the piano? Yes, they can. Can or no, they can't. Então, é só para a gente visualizar esse padrão e ver que você tem uma ordem de palavras que é similar ao do português. Tirando o verbo auxiliar, na pergunta, você tem a mesma estruturação do português. Então, comece a prestar atenção nesses padrões, que é extremamente importante. Quanto mais eu fizer isso, mais você vai ativar o seu conhecimento prévio e o seu cérebro vai fazer isso mais automaticamente. E quanto mais você fizer isso, igual a gente faz no português, tem coisas que a gente não pensa. O cérebro já fez a conexão e dá a resposta automático sem você nem vacilar. Estabelecendo esse padrão, também no nível consciente e depois no nível inconsciente, isso vai acontecer na língua inglesa também, ok? Então, só uma dica, por isso que tem essa tabelinha aí de comparação de tempos verbais e por isso que a gente está reforçando essa estruturação. Então, lembrando as expressões, né? That's it for today ou that's all for today. Or, lembrando do Pernalonga, that's all, folks. See you. Good studies. Bye, bye.